Este é o Sindicato em Ação, aqui na TV Sindifisco RS, o nosso segundo programa e nosso segundo programa também dessa série que a gente está fazendo sobre reforma tributária. Tema palpitante que tem reflexos na vida de todos nós brasileiros e que está aí em plena discussão no Congresso Nacional e por todo o Brasil, por que não dizer. Aqui no nosso estúdio hoje nós temos a grande honra de estar recebendo o Anderson Trautmann Cardoso, que é vice-presidente da Federasul, especialista em direito tributário, conselheiro da FEComércio, integrante do Comitê Jurídico da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, membro da Fundação Escola Superior de Direito Tributário, do Instituto Brasileiro de Direito Tributário e da International Fiscal Association, autor de diversos artigos e livros especialmente voltados ao direito tributário. E à sua esquerda nós temos a honra de receber o colega auditor fiscal da Receita Estadual, Paulo Guaranha, que é auditor fiscal da Receita Estadual aposentado, especialista em gestão de políticas públicas, em direito e economia internacional, representante do Estado na COTEP Confas de 2006 a 2018, chefe da Divisão de Estudos Econômicos da Receita Estadual de 99 a 2000, autor de monografias premiadas pelo Tesouro Nacional e pela FEBRAFIT na área tributária. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela presença dos dois aqui no nosso estúdio. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. A gente que agradece. Bom, vamos começar então o nosso debate. Eu vou começar pelo Paulo Guaranha, nosso colega que tem larga experiência aí em termos de reforma tributária, já passou por vários cenários, várias discussões. Algumas. Andou escrevendo um artigo recentemente, né, que foi publicado no Jornal do Sim, Comércio. foi publicado no Jornal do Comércio. Eu achei interessante o título, a simplificação complicada. Interessante. Então, fala um pouquinho para nós sobre esse artigo. É relativamente simples, Christian. O que acontece? A PEC que está mais pegando, vamos dizer assim, no Congresso é a PEC 45. Sim, do Baleia Rossi. Do Baleia Rossi, que é, na verdade, uma PEC gestada dentro do CECIF, Sim. que é o Centro de Cidadania Fiscal, que é comandado pelo Bernardo Api. Uhum. Então, essa proposta foi levada pelo Api para a Câmara e lá o deputado Baleia Rossi, então, encampou para si. Sim. Por que eu chamei de simplificação complicada? Porque ela traz no seu bojo, ela tem um anacronismo, que é o anacronismo do ISQN. Por que eu estou dizendo isso? Porque ao tentar deixar com autonomia os estados, a União, estados e municípios, o que ele fez? Ele prevê lá que a alíquota do IBS vai ser a composição de um pedaço da União, um pedaço do estado e um pedaço do município. 3 alíquotas dentro de uma, seria? 3, sim, a composição da alíquota do produto, ou do bem, ou do serviço, vai ser composta pela uma parte da União, uma parte do... Ora, se nós temos 5.500 municípios, nós temos uma potencialidade de 5.500 alíquotas. Uhum. Né? Então, isso... por que eu falo no anacronismo? Porque o ISQN é um imposto anacrônico, no meu modo de ver. Porque ele, além de ser em cascata, né, porque ele não permite crédito Ele é um imposto cumulativo. É um imposto cumulativo, Uhum. né? E ele é um imposto que ele tem dificuldades operacionais tremendas. Você veja que uma empresa que é aqui de Porto Alegre, presta serviço, por exemplo, no Rio de Janeiro. Uhum. Ela tem que recolher o imposto para o Rio de Janeiro, porque a prestação de serviço que ela fez foi lá no Rio de Janeiro. Então, o serviço, a prestação de serviço está no âmbito do município, para mim, é um anacronismo, não deveria. Eu sou defensor da proposta de especialização de bases tributárias. O que seria a especialização? A União tributa a renda, estados tributam consumo e os municípios tributam propriedade e talvez um imposto sobre vendas a varejo. Essa é a proposta da FEBRAFIT? FEBRAFIT tem essa proposta. Mas até onde eu sei, a FEBRAFIT um pouco abriu mão dessa proposta para não ser mais uma proposta em debate. Pelo contexto político. Pelo contexto político. Só explicando para os nossos telespectadores, a FEBRAFIT é a Federação Brasileira dos Fiscos Estaduais, Federação das Associações
dos fiscos estaduais e distrital do Brasil. Isso. Então, eu sou partidário, já defendo isso desde 2006, quando fiz a tese de formação lá da União Europeia, e acho que essa seria uma reforma mais tecnicamente mais aconselhável. Permaneceria cada ente com a sua autonomia, não feria a autonomia, né? Mas os municípios são muito resistentes. Sim. Embora nós não tenhamos a cobrança do ISQN nos 5.500 municípios, né? Tem uma estatística que parece que menos de 200 cidades do país cobram o ISQN. Nossa, bem baixo. Ela está muito restrita às capitais e às grandes cidades. Porque tu tem que montar uma estrutura de fiscalização. Imagina uma cidade como Nova Araçá. Montar uma estrutura de fiscalização, às vezes, não compensa. Né? Então, mas a reforma que está proposta na PL 45 é essa, que traz o que eu chamei de uma simplificação complicada, né? Porque ela vai te potencializar 5.000 alíquotas. Acho que não seria o mais adequado a se fazer. Ok. Só explicando para o nosso público, nós temos aqui, na verdade, dois representantes de setores, né, que o Guaranha já está aposentado, né, mas ele sempre esteve, né, do lado do fisco, né, auditor fiscal da Receita Estadual, conceituado, né, e com grande experiência no assunto que a gente está tratando aqui hoje. E temos aqui o Anderson Trautmann, que está do lado do empresariado, né? Só para a gente deixar claro. Por isso que, já para encaminhar a próxima pergunta que eu vou fazer. Do ponto de vista do empresariado, né? Do ponto de vista da Federação, da FEComércio, como é que está vendo esse processo da reforma tributária? E eu vou dizer o seguinte, vamos ser franco, né? Não existe reforma tributária ideal. Todas elas que estão aí postas têm seus defeitos e seus pontos positivos, né? Mas assim, qual aquela que a Federação está abraçando, que considera que é a mais apropriada para o Federação, FEComércio, o empresariado? Claro, o empresariado. Christian, eu acredito que esse assunto, dada a sua importância, eu nem vejo o lado, né? Eu vejo que só tem um lado, que é o lado do desenvolvimento econômico do nosso país, porque é assim que nós geraremos renda, empregos, enfim, poderemos ver o Brasil no patamar que ele merece estar. Sob o ponto de vista do empresariado, a gente vem acompanhando há décadas aí uma proposta de reforma tributária, falávamos antes com o Guaranha, que é um especialista no tema. Eu destaco 3 aspectos que me parecem fundamentais na análise de uma reforma, porque o tema reforma tributária em si ele traz uma perspectiva de uma melhoria, né? Você não reforma para piorar, né? Você reforma algo para torná-lo melhor. E na nossa perspectiva, é importante entender o contexto, né? E aí 3 aspectos me parecem bastante importantes. Aspectos históricos. Olhar o tema reforma tributária ao longo do tempo, né? A última reforma tributária de verdade que o Brasil teve foi, me parece que até antes, o Código Tributário de 66. Aí nós tivemos uma estrutura onde o Brasil importa o imposto sobre valor agregado tripartido, né? Dá uma parte para a União, que é o IPI, dá uma parte para os estados, que é o ICMS, dá uma parte para os municípios. Em um sistema que era vindo da Europa, um sistema europeu, que logo depois a Europa abandona, né? É um sistema que não vige nem na Europa. A Europa já modernizou o seu sistema de IVA, hoje tem uma unificação no mercado comum europeu e já temos sistemas até mais avançados, como é o da Nova Zelândia. Então, sob o ponto de vista histórico, essa é a última vez que nós tivemos uma reforma tributária de verdade. A Constituição vem, moderniza o sistema, estabelece competências, mas em cima do mesmo contexto. E aí, um pouco depois, tivemos várias propostas de emenda à Constituição, uma delas, inclusive, que redundou PIS e COFINS em importação, né? Tinha a pretensão de tratar também sobre o ICMS, mas a parcela do ICMS não foi aprovada e se aprovou meramente o PIS, COFINS e importação. O segundo aspecto, me parece, é o econômico, que como você bem colocou. Me parece que num momento de economia
latente, em desenvolvimento, é o melhor momento para se fazer reforma, porque você não vê os três entes premidos pela necessidade de arrecadação e seria o propício. Não é o momento atual. Então, pelos dois primeiros aspectos, a reforma tributária, ela teoricamente não aconteceria. Mas tem um terceiro aspecto que pouco se fala, que é o geopolítico. O Brasil tem uma pretensão de ingressar na OCDE. A OCDE tem regras claras para o ingresso e uma delas é um IVA, um Imposto de Valor Agregado, com parâmetros internacionais, ou seja, não cumulatividade pura, desoneração. Ele pode até ser tripartido, o que me parece que não é o ideal, mas ele tem que ter um sistema efetivamente de imposto sobre valor agregado. E nós vemos no Brasil, ao longo do tempo, por diversos aspectos, especialmente a questão de déficit público, a necessidade de uma série de restrições a um IVA puro, né? Você vê a não cumulatividade sendo restringida, o próprio PIS e COFINS, a discussão que se teve para se ter uma não cumulatividade, você está discutindo se é efetivamente... Você tem um entendimento da esfera administrativa do CARF, outro da Justiça Federal, você tem ainda um terceiro... Então, cria-se um sistema que por si é complexo. E no momento atual, me parece que esse terceiro aspecto geopolítico de ingresso na OCDE se torna premente para nós podermos afirmar que efetivamente nós teremos reforma tributária. O seu conteúdo é algo que está em aberto e eu acho que aí nós temos os próximos blocos do programa para discutir sobre isso. Nós precisamos agora chamar a Fabiane Flores, né, com os destaques da semana. Fabi Flores, é contigo. É isso mesmo, Christian. Olá, pessoal que acompanha o Sindicato em Ação. Vamos agora aos destaques da semana. Secretários de Estado encaminham proposta de emenda à PEC 45 de 2019 que trata da reforma tributária. Projeto de recuperação prevê renegociação de dívidas de contribuintes com o Fisco Federal. Senador Tasso Gereissati propõe PEC paralela para a reforma da Previdência. Dentre as alterações estão aquelas que atingem os servidores estaduais, distritais e municipais e a possibilidade de retirada das isenções de igrejas e filantrópicas. Bolsonaro defende mudar o teto de gastos, mas Guedes e Maia são contra. Governo estuda reduzir todas as alíquotas do imposto de renda. Governo prepara novas reformas sindical e trabalhista e confirma a intenção de acabar com unicidade sindical. Receita Federal estará recebendo dados de criptoativos até o dia 30 de setembro. Receita Federal libera consulta ao 4º lote do imposto de renda. Secretário da Receita Federal é demitido em meio à polêmica sobre a nova CPMF. Relator da reforma tributária estuda percentual para contribuição sobre movimentação financeira. Quase 10 milhões de brasileiros vão usar o FGTS para pagar dívidas, segundo pesquisa. Governo estadual revê números do orçamento de 2020. Confira os detalhes destas e outras notícias no site do Sindifisco RS. O governo do estado quer renegociar a dívida com a União para ficar 3 anos sem pagá-la. Se o acordo for assinado, deixarão de ser pagos 10 bilhões de reais durante 3 anos, mas a dívida aumentará em mais de 20 bilhões, conta que nossos filhos e netos terão de pagar. No mesmo período, as 5 receitas apresentadas pelos auditores fiscais da Receita Estadual podem gerar mais de 15 bilhões. Saiba mais em www.5receitas.org.br. Sindifisco RS, auditores fiscais no combate à crise do Estado.
precisa incidir sobre isso, nessa brutal regressividade, brutal e irracional regressividade. É preciso aumentar a tributação sobre as altas rendas, sobre o patrimônio. O nome disso se chama solidariedade fiscal. Estamos de volta para o nosso segundo bloco aqui na TV Científico RS com o programa Sindicato em Ação. Estamos aqui com Paulo Guaranha e Anderson Trautmann no nosso estúdio da TV Científico RS. Estávamos falando, no final do primeiro bloco sobre a questão da entrada do Brasil na OCDE. É um sonho do presidente Bolsonaro, é um sonho do Brasil, poderíamos dizer assim, pelo contexto atual que a gente está vivendo. E essa entrada na OCDE exigiria uma certa simplificação tributária. E uma coisa que me chama a atenção aqui agora, lembrando, é que uma característica que nós temos no Brasil é de ter um CMIVA, que não é bem um IVA, que é o ICMS, que ele tem características subnacionais. Isso é algo que não existe parâmetro no mundo. Não existe. Eu discordo. Pode falar então agora. Discordo completamente. Que quando você compara o ICMS, você não pode pegar o Brasil e comparar com a Itália. Você tem que comparar com a União Europeia. A União Europeia é uma tentativa de federação. Nós somos uma federação. Eles ainda têm o problema da língua, nós não temos o problema da língua. Então, o que eu digo? O que eu venho dizer? Essa é uma parte da tese até que eu estava dizendo no intervalo que eu ia lançar. Eu vou fazer só uma retrospectiva rápida. Fica à vontade. Não, eu vou... Desculpe, eu vou seguir ali. Tá? O que a gente tem lá na União Europeia? Antigamente chamava-se cesta diretiva. Né? Hoje tem um outro nome, é um outro normativo, mas, em resumo, a cesta diretiva é exatamente igual à Lei 87/96. É o mesmo mecanismo, é a mesma diplomação. Elas são tão parecidas que até o artigo 4º da diretiva, da sexta diretiva, e o 4º da 87/96 tratava da base de cálculo. Então, ou do contribuinte, agora eu não estou lembrado porque foi em 2006 que eu estudei isso. Mas aí, Guaranha, a gente tem ele unificado e não temos tripartido na União Europeia como nós temos no Brasil. Chegaremos lá. Por isso é que eu defendo a tese da especialização das bases. Ficar o consumo nos estados, e eu acho que ele tem consonância com o modelo internacional do IVA, né? Desde que ele seja integral, aí tem que pegar o serviço, tem que ser só um ente, e aí tu tem um regramento nacional que é uma 87/96 mais fortificada. Porque o que acontece? Qual a grande diferença que eu vejo na questão e que foi o motivo pela qual houve a guerra fiscal no país? Foi a falta de punidade, ou melhor dizendo, a impunidade e a falta de exercício da União, que quando o CONFAS está regulamentado pela Lei 2475. E lá no artigo 8º da 2475, está previsto lá que a União iria interferir nos estados quando eles dessem benefícios fiscais à revelia do CONFAS. Eles nunca exerceram esse papel. Tem sanções previstas ali, só que quando ela foi concebida, era para será feito assim, quando tiveram algum convênio, alguma legislação que fira o CONFAS, que não tenha passado pelo CONFAS, acarreta anulação do crédito, acarreta, tem um outro item, um outro inciso, e o terceiro é a União cortando as verbas do repasse do FPE. Se isso acontecesse, nunca tinha acontecido a guerra fiscal no país. O problema é que a guerra fiscal é um aspecto, né, Cristiano? Talvez pegando... Para mim, não existe sistema no mundo que se equipare à complexidade do sistema brasileiro. O canadense é pior que o nosso. É um sistema caótico, canadense é mais complexo? O canadense é mais questão, complexo. Pega o IPI. O IPI vai fazer a classificação fiscal é uma loucura. Então, assim, não existe no mundo sistema mais complexo. Você pega o Canadá
Canadá você não chega na metade das horas que o sistema brasileiro precisa, conforme o Doing Business. Agora tu são tá... 1.900 horas Agora tu tá me dando... de média como elemento no Brasil para arrecadação. Ou seja, você não só tem uma carga tributária que, obviamente, é bastante elevada na medida em que o serviço público não é de qualidade, ou seja, não apenas nós, mas a sociedade como um todo, paga carga tributária, não tem saúde, não tem educação, não tem segurança, porque precisa contratar esses itens privados, então paga 2 vezes. Então a carga tributária é extremamente elevada, como a burocracia para recolher essa carga tributária é extremamente alta. É um sistema que não beneficia nem o fisco, nem o contribuinte. Então ele chegou num patamar de complexidade que eu não vejo outra forma. Eu acho que essa premissa da entrada da OCDE, a harmonização de regras, é essencial para o desenvolvimento do país. A gente falávamos em arrecadação. A arrecadação não aumenta porque nós precisamos de desenvolvimento econômico. Sem economia, geração de renda, não há arrecadação. E o que a gente precisa para promover o desenvolvimento? Reduzir a complexidade. E o sistema é complexo, é evidente, todos nós vemos. E se não beneficia nem A nem B, é como se eu dissesse para você, Cristiano, olha, tem um fornecedor aqui que quer te fornecer. Ele vai te cobrar caro, não só vai te cobrar caro, vai te cobrar ainda para te entregar e não vai te entregar bem. Qual é a tua primeira reação? Então vou trocar o fornecedor. Infelizmente não podemos trocar o país, nem queremos que o Brasil se desenvolva. Então, na nossa ótica, tem que haver reforma tributária, tem que ser uma reforma tributária que trabalhe para reduzir a complexidade. Aí, pegando o ponto, um pouco do que o Guaranha falou, me parece, Guaranha, a partir do que você fala, tem muita identidade com a PEC 110, né? A PEC 110, ela procura esse fracionamento, né? Só explicando, a PEC 110 é que está no Senado Federal e inspirada na proposta do deputado Raul, ex-deputado Raul. Ex-deputado Raul, que foi secretário de Fazenda. Então, hoje, talvez adentrando um pouco mais, então há necessidade de uma reforma, esse contexto nos propicia que a reforma aconteça, eu acredito que ela vai acontecer. Falando de textos que estão no Congresso Nacional, temos o primeiro texto, foi inclusive a proposta do deputado Raul, ele foi inclusive aprovado na comissão especial, né? Só lembrando, textos que pela sua matéria abordem diversos temas, ao invés de passar em várias comissões, há uma comissão especial onde se dá o debate, uma vez aprovada está pronta para ir a plenário. Pois bem, a proposta do deputado Raul foi aprovada numa comissão especial de reforma tributária e estaria pronta para ir a plenário. Só que, como bem colocou o Guaranha, por um contexto político, o deputado Baleia Rossi encampou a proposta do CECIF, onde a Vanessa Canado, o Eurico Desante e o Bernardo Api trabalharam longamente, foram 3 ou 4 anos. CECIF, Centro de Cidadania Fiscal. Né? São Paulo, exatamente. É uma organização civil sem fins lucrativos que se dedicou por anos para estudar um sistema tributário ideal. E o sistema que eles trazem é um sistema idêntico ao da Nova Zelândia, de um IVA puro, né? O que quer dizer um IVA puro? O objetivo é exclusivamente fiscal. Acaba incentivo fiscal, o crédito é amplo e restrito, desonera exportações, só que tem alguns impactos. Na minha ótica, te ouvindo, né, agora me parece que você tem uma identidade com a PEC 110. Eu acredito... Só tenho uma bronquinha com ela porque ela retira a autonomia dos estados. Né? E talvez traga também a CPMF que eu também... Não, essa aí então é pior ainda. Essa é a pior de todas. Mas assim, ao nosso ver, respondendo a tua pergunta inicial, Cristiano, sistema produtivo, pelo que a gente tem tratado, nós somos favoráveis à PEC 45. Do Baleia Rossi. Do Baleia Rossi. Só que tem diversos ajustes a serem feitos. Por exemplo, a questão da baixa renda, né? Hoje nós temos uma alíquota para a cesta básica de 7%. Será que a pessoa, a parte da sociedade de baixa renda vai suportar uma carga de 25%? Aí o contra-argumento do Bernardo Api, e amigo, a gente tem debatido em vários fóruns, o argumento dele é não, olha Anderson, vai-se ter
tem um incentivo financeiro, uma espécie de Bolsa Família, onde o Transferência Estado de renda. devolve. Transferência de renda, sim. O Anderson tá me dando muito argumento para mim. Já te devolvo. Não, para mim, não, tá sendo ótimo que ele está falando isso. Eu não preciso falar. Só 2 pontos adicionais. Esse aqui, então, me parece bastante preocupante. Nós termos uma única alíquota é essencial. A tua preocupação até, Guaranha, de eu vou ter 5.500 alíquotas. Certo, mas é isso. Segundo a API, e é verdade, eu vou ter uma planilha. Eu estou vendendo para São Paulo, vou na planilha, a alíquota é 23. Eu estou vendendo para Cacimbinhas, a alíquota é 21, porque é o somatório das alíquotas, preserva a autonomia, você vai ter sim, mas é uma planilha, e é só. Na tua opinião, então, estaria mais simplificado com essa proposta? Estaria muito mais simplificado, por isso, de acordo com a PEC. Mas tem que enfrentar a questão da baixa renda. Eu acho que devolver valores depois que a pessoa comprou, eu acho que é um sistema que... Como é que a pessoa vai ter capacidade de pagamento para essa cesta básica, né? Ela não tem recurso, a gente sabe que não funciona assim. E outra questão é o setor de serviços. Nós sairmos de uma alíquota que hoje oscila em 15% a 20% para 25%, a gente tem diversos estudos que demonstram... Serviços do ICMS ou ISS? Não, do do IBS. No IBS. Não, mas Não, é que, assim... Serviço no geral, serviços incluindo no comunicações. Dentro do IBS, o que acontece? Então, só para esclarecer, a alíquota hoje dos serviços é de 5%, mas também tem do ISS. e ISSQN, mas tem PIS e COFINS. O que está se pretendendo dentro do IBS é uma alíquota média de 25%, que, como o Guaranha bem falou, é correspondente ao somatório das alíquotas, que tem, por definição, uma necessidade, que é a garantia que os entes federados não vão perder a arrecadação. Então, o que fez o CECIF? O CECIF olhou os estados, olhou a União e olhou os municípios. Qual é a partilha, não só a tributação, mas transferências? O que o ente recebe? Ele recebe um determinado patamar de receita. Então, eu preciso de uma arrecadação global que garanta esse repasse. Então, nenhum estado e nenhum município vai ter perda. Essa é a premissa da PEC. Essa transição de 50 anos Essa é a premissa da PEC. São 2 transições, né? 10 anos para os contribuintes, 50 anos para os fiscos. 10 anos para o contribuinte, que funciona assim: eu estabeleço uma alíquota de 1 para verificar o potencial de arrecadação durante 2 anos. Porque o que vai acontecer, Christian? Vai ter um alargamento gigantesco da base. O que nós não vamos tributar só serviços e mercadorias, nós vamos tributar direitos, vamos tributar intangíveis que não são tributados. Então, por exemplo, uma locação hoje não é tributada pelo ISS, porque se definiu que não está fora da lista. No conceito de serviço. Na lista até esteve, o STF declarou inconstitucional. Mas a partir do IBS, o IBS incide sobre toda a operação. Tá? Ele deixa de tributar sobre a cessão de direitos, é passível de incidência também. Então, nesse caso, passará a ser tributado. O download passará a ser tributado. Sim, deixa o Anderson terminar. Vocês é que sabem. Esse alargamento da base, só para concluir, ele permite uma expectativa para as fazendas de um aumento de arrecadação gigantesco. Então, só que o serviço vai ser profundamente onerado. Então, na minha ótica, assim, aí muito particular, e algo que as entidades têm também aderido a esse posicionamento, é de que há necessidade de não se ter apenas uma alíquota, que é uma alíquota geral, mas ter mais uma alíquota para serviços e mais uma alíquota para baixa renda, né? Ou itens de cesta básica. Isso está sendo conversado, proposto. Sim. Como emendas à PEC 45, mas aprovando a aprovação desse projeto. Faça seu contraponto. Vamos. Não vai ser exatamente um contraponto. Na verdade, eu quero expor uma ideia e até a partir de um dado que o Anderson levantou, nos trouxe aqui, que é do Doing Business, que é um dado que eu contesto. Essas 1.900 horas de tempo para fazer a parte burocrática, etc, etc.
Então eu tenho, o que eu vou expor, ele tem duas vertentes. Uma que é essa da questão das horas e a outra vertente eu vou desenvolvendo no caminho. Ok. Por que eu contesto esse dado das 1.958 horas? Porque uma grande reforma, ainda que eu discuta a qualidade dela, não acho que era o ideal, uma grande reforma foi feita, o pessoal não se dá conta, com o Simples Nacional. Por que eu estou dizendo isso? Eu vou pegar dados daqui do Estado, que eu já verifiquei em outros estados, e no Nordeste é mais alto ainda. O que acontece? Nós temos no Estado 325 mil empresas, tá? Contribuintes do ICMS. Sim. Desses 320 mil, 245 mil são Simples Nacional. Grande maioria. A grande maioria, 76% das empresas já estão num mecanismo simplificado, que os fiscos, junto com a Receita, estão trabalhando para tornar uma única obrigação, que é fazer a declaração, o DASN, e aquilo se tornar a única declaração que o contribuinte vai ter que fazer. Então, quando a gente está falando que 76% dos contribuintes já tem uma legislação extremamente simplificada, eu não posso aceitar que o Doing Business venha no Brasil dizer que 1.958 horas são gastas. O que a gente sabe é que quando foi feita essa pesquisa, teve muita gente com interesse de que isso fosse divulgado dessa maneira. Guaranha, eu posso só fazer uma observação Pode, em relação às claro. empresas do Simples? Se você pega uma empresa do Simples que recolhe ST, ela vai ter que se sujeitar à legislação de 27 estados. Ou seja, ela não só recolhe a sua guia individual, mas ela tem que buscar o enquadramento. Uma micro e pequena empresa não tem condições de fazer isso. Então, as obrigações nem sempre são tão simples assim, mesmo para a empresa do Simples. Ao lado disso, vou pegar um exemplo aqui do Estado, o ajuste do ICMS-ST. Tá? Só 20%, só o regime geral está sujeito, né? Foi postergado. O regime geral não consegue fazer. Imagina quando chegar essa obrigação para o Simples. E aí, só para a gente poder ir no detalhe, se a gente pega qualquer auditoria internacional, eu não preciso do Doing Business. Você pega uma auditoria internacional e pergunta: quantas empresas tem na Gerdau nos Estados Unidos para obrigações fiscais? Tem 1, 2 pessoas. Quantas pessoas tem no Brasil? 200. Deixa eu só situar então esse São é 200 Deixa eu só situar o são nosso, 200 empregos, Anderson. nosso público. Eu vejo pelo lado social também, tem 200 empregos. Porque às vezes o público, a gente pretende atingir todas as faixas do nosso Não, mas só que público. eu não terminei a minha tela. Não, eu sei. Já volto para ti. Desculpa, Fica Tiago. tranquilo. Eu tenho Eu sei, tempo eu sei. assegurado. Eu né? pedi uma Tá parte. bom. Eu só, a questão 3 minutos. do Simples Nacional, as empresas que estão no Simples são as empresas micro e pequenas empresas, né, que tem um regime de arrecadação, fiscalização Não simplificado. tanto, né? Não tanto. Né? Porque Tem essa discussão. Não né? tanto, porque, por exemplo, na Alemanha, já que a gente vai trazer exemplos de fora, o limite é $50 mil, né? Aqui é 1,2 milhão. É um limite bem Mas alto. $1,2 milhão. Então, seguindo ali, eu queria trazer esses dados porque a Receita, às vezes, tem um problema. Eu não sei se é que a gente tem pouco recurso humano, a gente não consegue se comunicar muito bem com a sociedade, às vezes. Então, tem muito dado, tem muita informação que eu acho que deveria ser posta para fora e, por uma série de razões, não acontece. Mas, seguindo naquele meu raciocínio, dessas 245 mil empresas, 165 mil estão na faixa isencional. Eles não recolhem nada, absolutamente nada. E a média de faturamento delas é em torno de 60 mil anual. Convenhamos, né? 60 mil anual para uma empresa, mesmo que seja pequena, é muito baixo. Aí a gente pega, o Paraná tem o mesmo perfil. E aí a gente vai para Santa Catarina, a gente estava conversando sobre Santa Catarina antes. Santa Catarina não tem a faixa isencional, é uma economia menor que a nossa, ainda que está com pujança, né? Mas é uma economia menor que a nossa. E lá a média de faturamento é mais alta do que Rio Grande do Sul e Paraná, e lá todo mundo paga. Então, eu acho que é um erro, mas o que eu quero dizer assim,
Das 320 mil empresas do Estado, metade não paga nenhum real. Só vai pagar, eventualmente, numa ST. E outra coisa, essas 24% das empresas que sobram, mais de 50% operam dentro do Estado. Então, elas não precisam saber a legislação de outros estados, porque elas operam dentro do Estado. Bom, eu vou ter que chamar o intervalo comercial, mas na volta a gente volta contigo na tua tese aí, tá, Guarani? Tá. Fica tranquilo. Então vamos para o nosso intervalo comercial. Na sequência voltamos aí no nosso debate sobre reforma tributária. Rombo na Previdência é mentira para atacar direitos. O governo e boa parte da mídia falam em déficit ou rombo nas contas da Previdência. Saiba que isso tudo não passa de uma enorme mentira. Esse rombo é fruto de uma manipulação contábil que despreza a própria Constituição quando criou a Seguridade Social. Para fabricar esse tal rombo, o governo ignora receitas vindas de impostos criados exclusivamente para financiar a Seguridade. Além disso, desvia bilhões de recursos desse caixa todos os anos por meio de isenções fiscais aos empresários e a DRU, desvinculação das receitas da União. Mesmo assim, a Seguridade sempre registrou saldo positivo. Em 2015, apesar da crise econômica, não foi diferente. Superávit de 11 bilhões, de acordo com a Anfip. E a quem interessa a reforma da Previdência? Esse ataque interessa principalmente aos bancos, que querem aumentar ainda mais seus lucros através da venda de planos de previdência privada. Em resumo, no fundo, o governo e boa parte dos senadores e deputados querem privatizar a nossa Previdência para garantir o lucro de meia dúzia de banqueiros. Reforma da Previdência. Eu quero mudança. Chega de tanta desigualdade. Eu quero um país mais justo e mais solidário. Com mais oportunidades para mim e para você. Quero mudança na forma como os impostos são cobrados, levando em conta as diferenças entre ricos e pobres. Quem tem menos deve pagar menos. Quem tem mais deve pagar mais. Eu quero mudar para melhor. E você? Reforma tributária solidária. Menos desigualdade, mais justiça, mais futuro, mais Brasil. Estamos de volta no nosso terceiro e último bloco aqui no Sindicato em Ação da TV Sindifisco RS. Nós estávamos com a palavra aqui com o Guaranha no final do segundo bloco, que ele está desenvolvendo aqui uma tese, né, Guaranha? Vamos lá. O que eu quero dizer? Que são duas vertentes. Então, uma vertente de que a gente já tem uma boa simplificação com o Simples Nacional, ainda que eu discuta. Eu acho que nós tínhamos um mecanismo muito melhor antes, que era a empresa de pequeno porte, não sei se tu recorda. Lembro, sim. Porque o Simples Nacional no meu modo de ver, era um imposto que tinha que ser só para varejo, só para a ponta final, não para a cadeia, né? Porque ele não permite crédito, então tem toda uma problemática aí. Mas a segunda perna da minha exposição é, ao mesmo tempo, um desafio que eu estou lançando para o governador Leite, que eu lancei lá no Fórum da Administração Tributária, que foi terça-feira. O governador tem a oportunidade de fazer uma reforma autônoma do ICMS. A gente pode melhorar o imposto. A Receita Estadual está trabalhando nisso. Nós estamos trabalhando dentro do projeto 2030, estamos trabalhando a questão do back-office, que a gente estava falando no intervalo, para que o contribuinte tenha basicamente a única obrigação dele emitir o documento fiscal, mas ao mesmo tempo nós estamos trabalhando numa solução autônoma para o ICMS, uma reforma do ICMS, deixando o ICMS estadual nosso aqui no padrão internacional, dando crédito integral para ativo permanente, para uso e consumo, fazendo ele ser crédito financeiro, como é o mecanismo internacional, e prevendo no final do processo uma única alíquota. Eu acredito que nós vamos chegar em duas alíquotas, mas no ideal seria isso. Isso seria possível sem alteração em legislação federal, só por aqui. Perfeito, temos totais condições, até porque em 2020 vai cair a restrição do bens de uso e consumo. Eu, trabalhando 12 anos na COTEP, eu acho que os estados vão querer prorrogar isso aí. Já foi prorrogado, né? Já foi prorrogado mais de uma vez. Mas, então, o governador Leite tem essa oportunidade
O que eu digo? Se a gente levasse isso para o CONFAZ, provavelmente não seria aprovado. Por quê? Porque os outros iam enxergar que você vai dar um salto de competitividade, que nós vamos simplificar a legislação do ICMS, tornar ela muito mais pura, muito mais simples, acabar com esse monte de benefício e coisas, deixando só os operacionais, né, Anderson? Que são necessários, algumas coisas são necessárias até para a administração do imposto. Sem dúvida. Mas esse é um projeto que está sendo gestado na Receita já há 3 anos. Isso fez parte da tese de doutorado de um colega nosso, Giovanni Padilha. Está na Espanha hoje, ainda complementando os estudos dele. E ele deve retornar agora em setembro e nós vamos, eu mesmo aposentado, talvez até me volte a fazer voluntariamente esse trabalho de ajudar o Giovanni a montar esse projeto. Eu convidei o Giovanni para participar do nosso programa, mas justamente porque ele está na Espanha... Ele está na Espanha, exatamente. Mas ele vai vir participar. Exatamente. Então, eu acho assim, a gente vai aí ter um Estado com uma legislação de ICMS limpa, com poucas isenções, crédito financeiro, né, modelo internacional, e no máximo 2 alíquotas. Essa é a Amém. Essa é a Amém. Essa é a proposta. É muito bom, porque também interessa aos empresários, eu acredito, um modelo dessa... Faltou natureza. só a questão da personalização. Que a gente chama ele de CMSP. Tá? E a personalização é isso que tu conversaste com o API. Claro, por que eu estou acreditando que nós vamos acabar em 2 alíquotas? Justamente por causa do pessoal da baixa renda. Então, a gente está imaginando ali que a alíquota menor ainda vai ser alta, claro, porque tu vai substituir tudo por 2, né? Então tu vai ter talvez... Mas é o meu ponto da base. Na medida, eu acho que a estimativa hoje ela é aquém do que vai se revelar e aí os 2 primeiros anos a 1% eles vão contribuir com isso para verificar que a base 45. Exatamente. Sim. Aí eu não preciso, porque o API tem esse argumento. Olha, quanto mais alíquotas eu tiver, maior precisa ser a minha alíquota principal para fazer vez a diferença que eu vou ter entre uma alíquota e outra. Mas o que nos parece é que com a base ampla, você tem um potencial de arrecadação além do que está sendo estimado, muito além. Intangíveis, hoje se fala tanto de Netflix e todas as discussões que se tem sobre tributação de intangíveis, que hoje está no Supremo. E a gente vê a complexidade e o custo para a sociedade de discussões como essas. Então, eu acredito que são muito salutares as 2 propostas. A questão da guerra fiscal é importante, a questão da competitividade do Estado, acho que esse movimento que vocês estão fazendo é fundamental, mas me parece que o problema é mais amplo. Acho que isso é muito bom se for implementado para o Rio Grande do Sul e se for implementado no curto prazo, porque o Estado do Rio Grande do Sul perdeu em competitividade muito. Todos nós sabemos ao longo dos últimos anos. Só que a necessidade que a gente tem é de harmonização do sistema tributário brasileiro. A questão de créditos de PIS, COFINS, as diferenças de alíquotas de IPI, isso é um entrave para a economia. Nós não dimensionamos o custo que tem isso, muitas vezes, olhando só pela ótica da fiscalização, para o investidor. O investidor ele não olha mais, o investidor é mundial hoje. Ele não olha só o Rio Grande do Sul, ele está olhando o Rio Grande do Sul versus Coreia do Sul, não é outro estado. Versus China. Então, assim, nós temos que ter essa clareza na abordagem do tema para ver que nós precisamos sim de um sistema mais simplificado, que nos dê competitividade. Com essa competitividade, possamos atrair investimentos, desenvolver a nossa economia e gerar mais renda, mais recursos no Brasil com arrecadação e aí sim com o potencial de fazer frente aos serviços públicos que o Estado tem que prestar. Agora, esse nome 2030 quer dizer que em 2030 vai ter... Não, é até 2030 se implementar essas 30 medidas. Porque são mudanças profundas, né? Tem várias mudanças, né? Mas eu queria só terminar e complementar a questão do ICMS. Espero que antes disso, Guaranha, nós tenhamos a reforma aprovada. Não. Isso aí é um conjunto de medidas. Dentre essas medidas está previsto essa que eu estou falando de uma modernização do ICMS. Caso não seja aprovado o IBS.
Evidente. Se for aprovado o IDS, aí fica superado. Mas eu vou fazer uma continha rápida aqui para a gente ver que essa questão pode ser mitigada, essa questão da aquisição de baixa renda, porque a gente vai devolver o imposto. Como é que a gente... Esse é o discurso do API. O problema é como é que a pessoa tem um limite, né? Ela tem um salário mínimo. Hoje ela compra 10 quilos de feijão porque a alíquota é 7. Se eu passar 25 alíquota, ela vai comprar 5 sacos. E depois ela vai receber de novo, daí ela compra os outros 5. Acho que não vai acontecer nenhuma coisa nem outra, mas vamos supor, eu vou fazer um cálculo aqui com base nos dados que a gente tem perfilado do Rio Grande do Sul. Então a gente tem assim, no primeiro decil da renda de famílias é R$1.000, arredonda para R$1.000. Em torno de 60% é consumo. Se a gente tiver uma alíquota de 20%, tu tem R$120 no topo para devolver para as famílias. Então a ideia do ICMS-P é fazer essa devolução nesse primeiro decil integral. Então tudo que ele comprar que for ICMS, devolve depois. Ele vai devolver para ele. Me parece, assim, sob o ponto de vista social de Brasil, onde a baixa renda é impactante na camada social, que valeria a pena, ainda que se tenha um custo no geral, que se tenha uma alíquota mais favorecida para itens essenciais. Essa discussão... Só que isso acaba complicando... Complica um pouco, mas eu acho que assim, a gente está saindo de um sistema super complexo e queremos uma alíquota única para tudo. Eu acho que a gente pode ter um meio termo para 2 itens. Itens de baixa renda e cesta básica, basicamente, e serviços, que são 2 setores que são profundamente impactados. Você pense, a gente... aprovando essa PEC da forma como ela está, o impacto no setor de serviço. E o setor de serviço é o setor... 45. A PEC 45, que é o setor que mais cresce. É o futuro. Né? Então, tecnologia, que hoje não é tributado, passará a ter uma alíquota de 25. Então, eu acho que nós temos que ter uma avaliação que há uma possibilidade de se ter um mecanismo de transição. E me parece que em 2 alíquotas para esses 2 setores são fundamentais e essa é a nossa proposta que vai ser apresentada como emenda à PEC 45. Perfeito. Acha que é possível esse meio termo? Não, mais alíquotas? Dentro da perspectiva do que está lá colocado, ok. Mas eu continuo achando que ter uma potencialidade de 5.500 alíquotas é complicado. Isso no caso eu acho que a gente tinha que tentar especializar mais, trazer para os municípios o imposto de propriedade de veículos, de TCD, trazer patrimônio para municípios e mais um imposto de varejo. É que aí foge um pouco da essência da PEC 45 e se assemelha mais à PEC 110. Na minha ótica, o próprio governo federal já aventa, sempre quando tratou sobre as propostas que trouxe, em que PES não tenham sido materializadas, se aventou como emendas à PEC 45. O Instituto Brasil 200, que trouxe a proposta de 2,5 mais 2,5 como espécie de do imposto único, único sobre movimentações financeiras, também trouxe e já está lá, foi apresentado pelo líder do PSL 45, como uma emenda à PEC 45. Tem mais a 128 também, emenda à PEC 45. Então a PEC 45 já é o centro da discussão. Óbvio que tem a PEC 110 com os senadores, tem o seu contexto, mas eu acredito que é mais provável de andar a 45. Nós tenhamos uma reforma tributária aprovada no âmbito da PEC 45 com alguns ajustes. E como é que tu vê a questão da perda de autonomia? Dos estados. Existem muitos juristas que tratam essa perda de autonomia de uma forma mais digamos, talvez mais restrita, né? Que efetivamente é uma perda de autonomia. Eu trago o exemplo do Simples Nacional. Simples Nacional, me parece, se assemelha muito, eu concordo que se assemelha muito à PEC 45. Você vai ter um comitê gestor, você não tem nem repasse para o ente público, então é arrecadado para o comitê gestor e o comitê gestor distribui. Mas a questão da autonomia tem 2 aspectos, né? Uma é a questão arrecadatória, essa
e de gestão. Outro é o A poder de outra é exatamente a competência para tributar. Mas me parece que a competência ela é mantida, não é? O texto da PEC não fala em competência. 110? A PEC 45. A PEC 45. Não, 45 a única coisa que ela dá como as autonomia competências. é a alíquota. Mantém competências e mantém a disciplina sobre a alíquota. Se você pode disciplinar a alíquota, você tem competência para disciplinar o tributo. O que você tem aí é uma legislação única federal. O que me parece se assemelha muito ao Simples, que não foi declarado inconstitucional, mas o próprio API diz isso, aprovada num dia, a PEC 45, no dia imediatamente subsequente, se não no mesmo dia, será proposta uma ação... Uma avalanche. Um ADIM. Não, o próprio CECIF tem interesse no tema. Eu acho que todos nós temos interesse no tema. Qual é a ação? É uma ação direta de inconstitucionalidade ou uma ação declaratória de constitucionalidade para reconhecer a constitucionalidade da PEC. Ou seja, para que não tenha que o Supremo... Infelizmente, no Brasil, nós não temos o procedimento de consulta como nós temos na Cefaz. Então, não há possibilidade de o Congresso ir ao Supremo questionar se é constitucional ou não. Tem que haver aprovação e aí sim o Supremo se manifesta, olha, com a lei posta, se é constitucional ou não. Então, tem que esperar o texto, até porque o texto vai mudar na tramitação. Uma vez aprovado, no dia imediatamente subsequente, espero que o Supremo dê uma resposta rápida, será questionado esse ponto. Mas, ao meu ver, como jurista, não há perda de autonomia. Eu acho que tem perda de autonomia e grande, e acho que os estados não deveriam aceitar essa... Na 45, na 45. Né? Perda de autonomia. Temos aqui... no fundo, concordam que a única coisa que está sendo mudada é a questão das alíquotas, que os estados vão ter autonomia ainda na questão das alíquotas. Sim. Mas, no teu ponto de vista, isso mantém a questão das competências tributárias, conforme previsto na Constituição. Na opinião do Guaranha, isso é pouco para se manter a autonomia que temos hoje. A autonomia não se define só por isso. Sim. Na verdade, a autonomia é poder de tributar. Mas, enfim. Poder de legislar sobre tributos. Né? Então, estamos tendo um debate riquíssimo aqui, né? Estou gostando muito do programa de hoje, mas infelizmente estamos chegando ao final e precisamos concluir. Então, eu vou conceder 2 minutos para cada um de vocês, para suas mensagens finais e a gente concluir o programa, certo? Pode começar o Anderson aqui. Tá ótimo. Eu queria agradecer a gentileza do convite, eu acho que é um tema extremamente relevante para a sociedade brasileira. Espero muito e tenho participado de muitos debates sobre o tema com a expectativa de que haja uma aprovação da reforma. Entendo que é profundamente necessária para a competitividade do Brasil. Acredito que temos um texto lá razoável, importante para esse ganho de competitividade que é a PEC 45. Só que esses debates nós já tivemos em vários momentos, né? Nas últimas décadas. Então, eu costumo usar aquela historinha dos pássaros, né? Tem 10 pássaros no fio e 5 decidem voar. Quantos restam no fio? Nenhum. Não, alguém poderia dizer 5, né? Nenhum. Não, os 10 permanecem no fio, porque decidir voar não é voar. Então, se o Brasil quer voar, não adianta querer só debater a reforma, tem que fazer. Tá? Então, essa é a mensagem. Precisamos trabalhar para que ela aconteça de fato. E não um mero debate como já tivemos em várias oportunidades. Não, precisamos dar o passo que ainda não foi dado. Que é a aprovação. Sim. Guaranha. O entrave que sempre acontece é muito em função dos diferentes interesses que permeiam as reformas, né? Eu vou falar assim da minha experiência de COTEP e CONFAS. A gente tem uma mesa de 27 pessoas, mas como eu costumo dizer, diferente da União Europeia, que tem que ter 16 mil tradutores, nós falamos a mesma língua, ainda que com algumas diferenças de sotaque e até um certo dialeto. Mas, às vezes são quase 27 interesses diferentes numa mesa de debates, e isso muitas vezes travou a reforma. As reformas que andaram falando só do ponto de vista do ICMS. Às vezes a gente tem
um problema assim muito localizado, que é a questão do peso do Nordeste no mecanismo da Confas, né? Então, muitas vezes o Nordeste, ou quase sempre, eles mandam muito, eles se queixam muito. Eu sempre fui chamado de rico, e eu dizia assim, eu sou rico e tenho a maior dívida, uma das maiores dívidas do Estado, né? Do Brasil. Aliás, do Brasil. Aliás, o tema da dívida eu acho que é um tema interessante, eu acho que com certeza podiam trazer o Casaroto aqui para falar. Vamos trazer, temos sim. muita coisa para falar sobre essa dívida. Mas, enfim, eu casualmente, em 2000, fui o primeiro cara a escrever sobre a dívida, dizendo que tinha que ter um refazimento, que o Casaroto batizou de refazimento, eu chamava de renegociação. Renegociação. Mas enfim, eu acho que... Então, muitas vezes travou porque interesses do Nordeste, ou numa determinada época, o interesse de São Paulo também conseguiu travar. Então, eu espero que dessas duas propostas que estejam lá, 45 e 110, se consiga chegar num denominador. Eu gostaria que fosse especialização de bases tributárias, mas acho um pouco improvável que isso aconteça nesse momento. Perfeito, eu agradeço imensamente ao Anderson, ao Guaranha aqui pela participação, foi riquíssimo o nosso debate e certamente vou chamá-los outras vezes pelo conteúdo que cada um de vocês carrega aí, que é importantíssimo para o nosso dia a dia de trabalho aqui dos auditores fiscais da Receita Estadual, aqui na sua TV Sindifisco RS. Estamos encerrando mais uma edição do nosso programa Sindicato em Ação. Não se esqueça de curtir, compartilhar, de comentar, de fazer sugestões para os nossos próximos programas, sugestões de pautas, sugestões de convidados. Nós estamos sempre nos canais aí da TV Sindifisco RS, no YouTube e no Facebook. Tá certo? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Agora a gente fica conversando.